se fosse fazer uma simulação aqui desse dispositivo, basicamente você desconsidera esse cara aqui, desconsidera esse cara aqui, tá? E aí você pode aplicar um carregamento remoto. O que é isso? Eu tenho um ponto de fixação aqui, é onde vai estar atuando a força de cisalhamento, por exemplo, aqui no parafuso. Né? Então aqui eu tenho uma força de cisalhamento. Né? Eu tenho essa força que está sendo proveniente aqui do meio. O que eu posso fazer? Uma vez que eu coloquei um elemento de viga aqui e eu tenho essa força no centro, que vai ser uma situação crítica. Por que é uma situação crítica? Porque eu tenho uma força partindo do centro, eu tenho uma distância até a região mais desfavorável para cisalhamento, ok? Então isso aqui seria um ponto crítico, e aí como que a gente faria numa simulação, por exemplo? Eu ia considerar aqui elemento de viga, e o ponto de aplicação aqui seria uma carga remota, ou seja, a carga, na verdade, ela está sendo aplicada nesta superfície aqui, né? Aqui está o carregamento, então aqui está a força, né? Então eu vou colocar aqui 12 toneladas, ali está o carregamento, e aqui está a reação, ali está a distribuição proveniente do carregamento que está sendo imposto nessa superfície. Então eu não preciso considerar esse gancho. O que eu tenho? Eu tenho aqui uma distância x, eu tenho um carregamento e eu tenho, por exemplo, o meu eixo de coordenada global está aqui, ó. Então aqui está o eixo y, aqui está o eixo x e ali está o eixo z, né? A partir desse ponto, lá na simulação, você vai pegar, bom, aqui é o ponto 0, 0, 0, ok? Esse é o ponto da coordenada global do nosso sistema. E aí o que eu tenho? Eu tenho aqui, eu tenho uma distância x até o centro de aplicação e eu tenho uma distância, né, daqui do centro do centro até ali, eu vou colocar a coordenada, e na verdade do centro até este ponto aqui, que é o eixo do centro, né? Ou seja, eu vou posicionar minha carga aqui, então passo pelo centro do furo, eu tenho aquela distância ali, eu tenho a vertical dele também, então eu tenho a distância x, que é esse centro, e eu tenho a distância y, que é do eixo de coordenadas até essa superfície aqui. Eu faço uma carga remota de tal forma que a aplicação, a condição de contorno, tá? Ela é feita aqui, ó. Toda a superfície de contato e tudo, ela é criada aqui. Porém, as nossas coordenadas, ela é a partir do eixo global, 0, 0, 0. A partir desse eixo, eu entro no SolidWorks, eu pego os pontos, ele vai me dar o x, y, z, e eu vou substituir. Então, eu vou ter aqui x, y, z. E esses pontos aqui eu pego no software. Quando a gente usa a ferramenta de medir, ele dá o posicionamento x, y, z. A partir disso, eu vou criar aqui um carregamento remoto. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso, primeiro, simplificar o meu modelo. Então, ó, nada mais, nada menos, eu vou tirar esse gancho daqui e a carga, imagina que não tem gancho nenhum, ela vai ser aplicada aqui, ó. Considerando que, claro, né? Porque o que eu quero observar é o que vai acontecer aqui. Esse camarada aqui, ele suporta 15 toneladas. Então, o fabricante, quando você estiver ali dimensionando um sistema desse, ele já tem lá o tipo de gancho e o quanto ele aguenta.
15 toneladas. O dispositivo, 12 toneladas. Claro, o gancho tem que ser um pouco maior, porque ele tem que ser um elemento que ele vai suportar o carregamento, mesmo se passar um pouquinho. Então, eu sempre recomendo que você superdimensiona, na verdade, o gancho, tá? Mas isso depende muito também, tá, das normas que você utiliza. E eu vou trazer um pouquinho delas aqui. Então, ó, a ideia de hoje é a gente modelar esse dispositivo aqui, trazendo alguns aspectos de fabricação, né? Tanto essa chapa aqui, né? O gancho, que é aço forjado, né? Aqui, ó, tem esse cubo nas extremidades, na verdade é uma barra chata de 1,5 polegadas nas extremidades, para evitar que ele faça isso e para evitar que ele vai ter uma torção, assim como essa chapa aqui. Se eu tenho um ponto na parte inferior, quando eu aplico um carregamento, a tendência da chapa é fazer isso aqui, ó, né? É fechar embaixo e abrir em cima. Então a gente tem que travar a nossa estrutura, tá? E parte dela eu travei com essas chapas aqui, justamente para evitar esse efeito e para evitar o efeito de fechar, né? Abrir no meio e fechar na lateral. Então eu coloco essa barra chata nas extremidades.